Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode tomar seus assentos. Eu acho que eu deixei minha Bíblia aí embaixo. Se alguém puder ver se ela está por aí, por favor. A marronzinha. Já vim subir para resolver os louvores com o pessoal e acabei deixando ela aí embaixo. Obrigado, Pai. Amém. Quantos são felizes aqui? Eita. Quantos são felizes aqui? Digam amém. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Eclesiastes no capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Amém. Vou estar acompanhando aqui no telão com vocês, que diz assim: eu disse a mim mesmo, a gente vai até o verso 11, tá bom? Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Amém? E eu gostaria de falar com a igreja um pouco hoje sobre a felicidade. E nós conhecemos alguns tipos de felicidade sobre essa terra. Porém, como lemos neste texto, muitas delas são apenas momentâneas. Não é uma felicidade que vai durar para sempre. E eu peguei exatamente esse texto porque fala exatamente de uma pessoa que pôde aproveitar tudo do bom e do melhor. Mas ele é exatamente uma pessoa que aproveitou de tudo mesmo durante a sua vida sobre esta terra. Ele teve muita riqueza, muito dinheiro, e com toda essa sabedoria também que ele tinha, ele fez grandes coisas e aproveitou de tudo, de tudo. E a gente vê ele numa constante busca nesse texto. Mas eu gostaria de ler o versículo 1 em uma outra tradução, que é na Almeida, que ele vai dizer assim, em Eclesiastes 2, na Almeida. Acredito que não vai ter a versão no telão, mas ele diz assim, deixa eu trocar aqui para Almeida.
E ele diz assim: eu disse a mim mesmo, no versículo 1, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Aqui nesse texto, no verso 1, eu gostei dessa tradução aqui, porque ela consegue abordar de um jeito exatamente sobre o que eu vou falar, sobre a felicidade. E ele diz a ele mesmo, né? Salomão nesse momento ele diz a ele mesmo: vamos, prove a alegria e procure ser feliz. E a gente vê que Salomão agora, ele está em busca da felicidade. Ele está em busca de encontrar algo que preencha isso que ele está procurando. E nessa busca a gente vê ele passando por diversas situações, neste mesmo capítulo 2 de Eclesiastes. E essa busca pela felicidade o levou a fazer muitas coisas em sua vida. E essa busca pela felicidade levou praticamente a sua vida inteira atrás disso. E nós aqui na terra também buscamos ser felizes. A gente busca a felicidade, ninguém fica buscando a tristeza. Eu quero ser triste. Não, ninguém faz isso. Mas todos nós, de uma certa forma, buscamos a felicidade também sobre essa terra. Porém a pergunta é: no que você tem buscado a sua felicidade? Porque a terra, ela está repleta de coisas a nos oferecer que nos trazem felicidade. Porém é apenas uma felicidade momentânea. É aquele momento, e quando você termina esse momento dessa felicidade que você obteve por um certo tempo, quando você vai à sua cama e deita novamente, parece que a tristeza o consome novamente. E toda aquela felicidade que você sentiu naquele momento, buscando aquelas coisas terrenas, simplesmente no instalar de dedos, parece que essa felicidade foi embora. E aí você volta àquela mesma situação de tristeza. E aí você volta pensando: meu Deus, eu preciso buscar então em outra coisa algo que me faça feliz, porque isso que eu busquei não me fez feliz. Então eu vou em outra coisa buscar para ser feliz. E aí você também não consegue ali e vai em outra situação, tentando sempre buscar essa felicidade. E Salomão, nos versos seguintes, vamos ver algumas situações muito interessantes em sua vida, na qual ele passou e deixou de ensinamento para cada um de nós, para que não procuremos a nossa felicidade nessas coisas que ele vai nos citar aqui agora. Inicialmente no verso 2, agora a gente pode continuar na NVI, versículo 2, ele diz assim: concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Esse riso que ele está falando, essa alegria que ele está falando, é de algo terreno. E ele percebeu que isso de nada vale. Por muitos momentos nós nos reunimos com outras pessoas, damos boas risadas. Porém alguns se reúnem com pessoas nas quais dão risadas que não agradam ao Senhor Jesus Cristo. E estão lá participando de conversas tolas, conversas vãs que não agradam a Deus. E naquele momento está feliz, está dando risada, se divertindo. Alguns vão a um bar se reunir com amigos, outros na casa de outros amigos. E assim vão se reunir em determinados lugares, buscam esse riso, às vezes em um show de stand-up, numa comédia. Porém tudo isso se torna algo momentâneo. Você vai dar boas risadas ali naquele momento, legal, mas depois tudo isso passa. Após esses momentos de riso, de alegria, você está lá com aquele sorrisão no rosto, mas esses momentos terminam e o sorriso sai do rosto. E você fica sério novamente e volta a seguir a sua vida nesse mesmo desânimo muitas vezes. E aí você tenta em outras vezes se reunir com amigos novamente para tentar dar risadas de novo, e em lugares que possam te trazer essa alegria, mas
tudo isso vai sendo passageiro, porque você vai buscando essa alegria, essas risadas, mas você não para de buscar isso, porque nunca satisfaz você, porque você percebe que sempre volta ao mesmo estado após isso. E Salomão, ele claramente participou de muitos momentos assim, nas quais as pessoas se reuniam à sua volta, contavam situações de sua vida, na qual trazia aquela alegria momentânea, aquelas risadas, junto com outras pessoas. Mas mesmo assim, nem nisso ele encontrou a felicidade verdadeira. E olha que ele tinha todo mundo à sua volta. Quem ele quisesse que estivesse lá, estaria ao lado dele, para fazer a piada que fosse, para tentar levantar ele para cima. Ele tinha todas as pessoas que ele queria, mas nem isso conseguiu trazer a sua felicidade. E aí a gente vê essa situação dele, no qual ele, mais uma vez, não obteve sucesso buscando essa felicidade. E aí a gente vai para o versículo 3, em mais uma situação que ele passa em sua vida atrás dessa felicidade. E no verso 3 ele diz assim: então, já que as risadas buscando pessoas não me fizeram feliz, então eu vou atrás de outras coisas. E o que ele fez? Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. E em mais uma situação aqui, Salomão, ele decide buscar a felicidade em outra coisa. E o que ele faz? Ele decidiu em seu coração: não, eu estou precisando buscar algo que realmente me satisfaça. Então eu vou me entregar totalmente ao vinho, para ver se essa felicidade realmente vem até mim. E a gente hoje em dia vê muitas situações assim, de pessoas que acreditam que a sua felicidade está ali naquele momento no qual ele ingere aquela bebida alcoólica. Eu posso até ampliar essas situações. Pessoas que buscam drogas também, buscam essas coisas que possam trazer aquela felicidade momentânea, aquele prazer momentâneo. Muitas pessoas decidem em seu coração buscar aquilo que elas acham que pode preencher os seus corações de uma alegria e de uma felicidade. Porém, mais uma vez a gente vê essas pessoas buscando essas coisas, mas sempre acaba, e ela precisa voltar a fazer a mesma coisa, porque ela acha que a alegria dela, a felicidade dela está naquilo. Porém ela bebe naquele momento, se entrega totalmente à bebida, mas no dia seguinte ela não lembra nem o que aconteceu. Às vezes pode acordar na rua mesmo, cheia de vômito muitas vezes. E aí aquela tristeza volta, aquele desespero volta, e ela olha para a situação: meu Deus, mas eu pensei que a alegria estava naquilo, mas eu estou novamente em uma situação na qual eu não estou confortável, eu não estou feliz. E aí ele lembra: poxa, mas enquanto eu bebia eu estava feliz, eu sentia que eu estava alegre. Então ele volta mais uma vez a cometer a mesma coisa, e nisso a pessoa acaba entrando em um ciclo vicioso. Tudo isso em busca de prazer e felicidade, não só na bebida, mas como eu falei, eu amplio isso. Muitas pessoas buscam em outras coisas. Não precisa ser só em questão de drogas, de álcool, mas muitas pessoas buscam a felicidade às vezes em outras pessoas, em programas, na televisão, e começam a preencher aquele vazio que ela sente assistindo algo. Mas mesmo assim, aquilo que ela está assistindo, uma hora acaba, e aí ela tem que procurar outra coisa de novo para ela assistir, para que possa preencher, e acaba novamente. Ela procura outra coisa para assistir, acaba novamente, e continua nesse mesmo ciclo vicioso. Isso é o que o álcool faz, o que a droga faz, o que os programas de televisão fazem com a gente, porque isso também entra como uma dopamina no nosso cérebro, e a gente começa a se viciar naquilo, e parece que a gente precisa e necessita estar assistindo algo. Naquele momento que você chega em casa: não, eu preciso ligar a TV, assistir aquele programa, saber o que está acontecendo.
E aí começa a tentar preencher a sua vida com esses tipos de coisas, ou esses tipos de situações. E a gente vê que Salomão, mais uma vez, mesmo se entregando ao vinho, onde ele via pessoas todas felizes, enquanto bebiam, se entregavam a essas coisas, e ele falou, então, também vou experimentar, eu posso comprar do melhor vinho que existe sobre essa terra, eu tenho condições, eu tenho dinheiro, eu vou pedir o melhor vinho, consumir ele e me alegrar. Mas ele foi lá, fez tudo isso, mas mesmo assim, o vazio que ainda havia nele não havia sido preenchido. Ele ainda não buscou o que ele queria. Ou seja, então a gente viu no primeiro versículo que ele está em busca da felicidade. E ele está passo após passo. Foi nas risadas, na alegria, não achou. Agora está na bebida, se entregando e também não encontra. E aí a gente chega em mais uma situação, no versículo 4 e no versículo 5, onde ele não achou nas bebidas, então ele foi para outra situação. E ele falou assim, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. 5. Fiz jardins e pomares, e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. E o verso 6. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Aqui a gente vê uma situação também muito interessante, que é a questão do trabalho. Nenhuma outra tradução também aqui, nessa tradução da Almeida, ela diz assim, empreendi grandes obras. E aí ele começa a citar todas essas coisas que ele estava fazendo. Ou seja, ele trabalhava achando que aquilo também poderia trazer essa felicidade até ele. Se eu for bem sucedido então em todos os meus trabalhos, nas coisas que eu estou fazendo, eu vou jogar meu tempo ali, construir casa, construir não sei o que e lançar meu tempo nisso. E talvez isso satisfaça o meu coração, quando eu ver tudo aquilo pronto, e aí eu possa realmente então sentir essa felicidade, essa alegria. Porém, mais uma vez, Salomão, ele não a encontra. E olha que a gente pode ver claramente tudo que ele tinha, são coisas grandiosas. Olha só, construí casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares. Olha o que o cara tinha. Ele falou, não, vou fazer tudo isso para mim, porque isso vai preencher meu coração. Eu não consegui nas risadas, não consegui no vinho, mas se eu trabalhar e conquistar as minhas próprias coisas, aí sim eu terei a minha felicidade. Mas em mais um momento a gente vê que Salomão ainda não está satisfeito com aquilo. Mesmo ele trabalhando e buscando aquilo, ele não consegue encontrar essa felicidade. E muitos de nós, muitas vezes achamos que a nossa felicidade está no trabalho, no quanto a gente vai ganhar, no quanto a gente vai receber da empresa. Parece que a nossa felicidade está quando o salário cai na nossa conta. Quando o salário cai na nossa conta, todo mundo dá aquele sorrisão. Mas depois que você paga todas as suas contas, aonde vai esse sorriso? Se desfaz novamente, e você tenta buscar a sua alegria ali naquelas coisas, e mais uma vez você não encontra, porque a felicidade também não está nisso. A gente trabalha, tentando o quê? Muitos estão tentando conquistar uma boa vida, ter boas condições financeiras, achando que a felicidade vai vir através disso, e infelizmente muitos se entregam a isso. Deixam de vir na casa do Senhor, deixam de buscar a Deus. Por quê? Porque o trabalho é muito mais importante, porque a minha felicidade vai vir do que eu receber, do que eu conquistar. E a palavra diz, tolo esse que pensa dessa forma, pois mais uma vez Salomão não encontrou a felicidade, mesmo trabalhando, mesmo construindo, mesmo empreendendo, ele não achou essa felicidade. E não encontrando, a gente vai para o versículo 7, onde ele continua atrás dessa felicidade, onde ele diz assim, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa, além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E mais uma vez ele procura a sua felicidade em quê? Nos bens, nas coisas que ele pode ter ali em sua mão.
bom, vou ter escravos e escravas que vão poder fazer as coisas para mim. Então, se eu não precisar fazer essas coisas que são cansativas, eu vou ser feliz. Se tiver alguém fazendo para mim, eu vou ficar muito mais tranquilo e alcançar essa felicidade. Ele jogava também sua alegria. Olha só, eu tenho todos esses bois e todas essas ovelhas. Ninguém, toda Jerusalém, todo o povo que viveu em Jerusalém nunca teve a quantidade de bois e ovelhas que eu tenho. Naquela época aquilo era um bem muito precioso. Quem tinha o seu gado, os seus bois, as suas ovelhas, era algo extremamente precioso naquela época. E pessoas muito ricas, de muitas condições financeiras, tinham esses bens. E ele conseguia ter tudo isso. E ele ainda falou: eu tive mais que todo mundo que viveu em Jerusalém. Eu tive mais que todos eles. Mas mesmo assim, Salomão não conseguia encontrar essa felicidade. Ainda havia algo que faltava em seu coração. E mesmo com tudo que ele tinha, ele ainda não era feliz. E muitas vezes a gente trabalha, conquista também os nossos bens, e aí a gente acha que quando a gente tiver o nosso carro, quando a gente tiver a nossa casa, quando a gente tiver o nosso apartamento, quando a gente tiver essa condição maior de comprar as coisas que a gente quer, a gente acha que vai ser feliz. Não, quando eu tiver a minha casa, quando ela estiver quitada, aí sim eu vou estar totalmente feliz. E aí a pessoa vai, compra a casa, quita a casa, mas ainda não sente essa felicidade. A pessoa vai atrás daquele carro, conquista o carro, mas ainda assim isso não traz uma felicidade para essa pessoa. Aí quando chega a situação da casa, você começa a pagar os IPTU, e aí a tristeza vem o carro, começa a dar problema, você precisa levar no mecânico, levar ali, e aí vem as dores de cabeça, e cadê a felicidade? Não ia estar no carro? Mas eu só estou tendo gasto com esse carro, tal, só dor de cabeça. A felicidade não ia estar na minha casa, mas por que eu tenho que pagar 10 mil de IPTU todo ano? E mais uma vez, as pessoas buscam a felicidade nas coisas erradas. E Salomão, por sua vez, também achando que a felicidade estava nos seus bens, mais uma vez, ele não encontra essa felicidade. E olha só, o tempo está passando, a vida de Salomão está passando. E ele está buscando. Está envelhecendo e ainda está atrás disso e ainda não encontra. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica tão focado em buscar algumas coisas terrenas, achando que isso vai preencher o nosso coração, e a nossa vida vai passando, e o nosso tempo com Deus vai ficando de lado. E um dia Jesus Cristo vai voltar e vai levar aqueles que tiveram tempo e buscaram a Ele. E mais uma vez Salomão não encontrou a felicidade nos seus bens. E a gente vai para o versículo 8, e ele ainda está atrás. Não, eu preciso encontrar algo que realmente me satisfaça. E aí ele fala: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Mais uma situação extremamente interessante na vida de Salomão, que fica de lição para cada um de nós. Mais uma vez a gente vê a questão de finanças, dinheiro. Ele tinha todo o ouro e toda a prata em suas mãos, mas todo esse ouro e toda essa prata que havia em suas mãos ainda não faziam ele se manter feliz, alegre, contente. E com esse dinheiro ele fez diversas coisas, e a gente vê ele: servir-me de cantores e cantoras. Ele falou: não, então eu vou trazer pessoas para cantarem para mim, enquanto eu sento aqui no meu trono. Com esse dinheiro que eu tenho, eu pagarei os melhores cantores que existem nessa região, e colocarei eles para cantarem para mim. Assim então, através dessa música, eu serei feliz. Muitas pessoas, ao ouvirem uma música, se sentem felizes, traz aquele relaxamento, aquela alegria também momentânea, mas mais uma vez, a música ela acaba também. E aí você tem que colocar outra música, depois outra música, mas é algo constante, não é algo que você vai conseguir manter para sempre. E Salomão foi atrás dos melhores cantores, mas mesmo assim aquilo não preencheu o seu coração. Então ele pensou assim: bom,
se nem os cantores vão preencher o meu coração, então o que ele fez? Ele fez também um harém, as delícias dos homens. Olha só, em 2 Reis, se eu não me engano, fala exatamente sobre essa questão de Salomão, onde ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres. E alguns acham que a felicidade de sua vida está nessas coisas. E a gente realmente precisa buscar e entender o que Deus realmente quer para nós. Pois Salomão achava que, bom, então se nem os cantores e nem as cantoras podem me trazer esse prazer, essa alegria, então talvez as mulheres possam fazer isso por mim. E ele buscou as mulheres, com certeza as mulheres mais lindas que existiam neste reino, porque também tinha toda a questão política. Se ele se casasse com outras mulheres de outros reinos, ele teria mais bem sucedido. E aí ele fazia isso também para juntar mais riquezas para si mesmo, além de ter todas essas 1000 mulheres, que ele podia ter uma a cada noite que ele quisesse. Mas nem isso conseguia preencher a alegria e a felicidade em seu coração. Ele pensou, não, uma mulher é pouco, 2 ainda é pouco, 3 é pouco, então vou ter 1000. Teve as 1000, mas mesmo assim aquilo não preencheu o seu coração. Muitas pessoas acham que a felicidade está, às vezes, em uma mulher, em um homem. Eu não estou falando que sejam 1000, mas às vezes você com uma pessoa, com seu cônjuge, você acha que, não, a felicidade verdadeira é porque eu estou com ela, é porque eu estou com ele, então eu sou feliz por causa do meu casamento. Mas também a nossa felicidade verdadeira ainda não está nisso. Mas a gente muitas vezes força as coisas e acha que é aquilo. Não, é ali, está naquela mulher a minha felicidade, está naquele rapaz, está naquele homem. Mas não, e continua buscando. E a gente vê que Salomão, mesmo com todas essas mulheres que são citadas lá na 2 Reis, a gente percebe que não preencheu o seu coração. E aí a gente vai para o verso 9, onde ele diz assim: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. E mais uma vez Salomão ainda continua buscando essa felicidade, e agora ele busca através da fama. Eu sou muito mais conhecido do que todos aqueles outros que viveram em Jerusalém, mais famoso, mais poderoso. Eu tenho tudo que eu quero, todos me servem, se eu falar para fazer isso eles vão fazer. E ele achava que aquela fama poderia trazer essa felicidade ao seu coração, poderia trazer essa alegria ao seu coração. A gente vê a vida de muitos famosos sobre essa terra, e a gente vê muito deles tendo toda essa fama, toda essa riqueza, entrando em diversas situações difíceis em sua vida, passando por depressões, por ansiedade, e a gente vê que mesmo eles tendo tudo isso, eles não conseguem alcançar essa felicidade, essa plena felicidade, que realmente preenche o coração. Mas mais uma vez, as pessoas acham que essa fama e o dinheiro vão trazer toda essa felicidade para o seu coração. Mas mais uma vez, Salomão não a encontra, assim como muitos outros que buscam essa fama, esse reconhecimento de outras pessoas, procuram e encontram essa fama, mas não acham a verdadeira felicidade. E mais uma vez a gente se depara com uma situação na qual ele não consegue alcançar isso que ele estava buscando, que ele disse no primeiro versículo: vou procurar a felicidade, e ele ainda não a encontra. E a gente vai para o versículo 10, olha que interessante, verso 10, ele diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Olha que interessante,
essa primeira parte do verso 10, a parte A. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, e não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Eu vi a história de um pastor muito interessante, que ele falou assim: eu fui convidado por um membro da igreja para estar indo ao local de trabalho dele e tal, tudo mais. E lá no local de trabalho dele, ele tinha 6 lanchas, 3 jet ski. E aí ele me convidou, né? Vamos andar na minha lancha, vamos andar na minha lancha. E ele vai e anda na lancha, aí ele fala, ó, deita ali na frente, ó, fica deitado para você ver. E aí ele vai deitado, aí, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. E aí depois ele, ó, eu tenho uns jet ski estacionados ali, você quer dar uma volta também no meu jet ski e tal? Aí ele, bora, vamos lá então, né, já estamos aqui. E aí ele vai dar aquela volta no jet ski, e aí ele fica, caramba, eu preciso disso, velho, eu preciso disso também. E aí ele chega em casa, conversa com a sua esposa, amor, você não sabe o que aconteceu hoje, andei num jet ski, e eu tô sentindo que a gente precisa ter um. Aí ela olhou para a cara dele e falou assim, tá, ok, mas aonde você vai colocar esse jet ski? Aonde você vai usar ele? Aí depois ele ficou parando para pensar, ele, nossa, aonde eu moro não tem nem praia perto, a minha garagem só cabe o meu carro, e eu quero um jet ski agora, porque eu andei em um. E isso é muito interessante, porque isso é a cobiça dos nossos olhos. A gente muitas vezes olha para as pessoas conquistando coisas, tendo coisas, e a gente acha, mano, aquilo vai ser essencial na minha vida se eu tiver também. Mas isso é algo enganoso. Sabe aquele ditado que diz que os olhos não veem e o coração não sente? É exatamente isso. Porque quando os olhos veem, o coração fica desejando aquilo. E essa situação é extremamente interessante. Ele fala assim, ó, eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Os olhos dele olhavam para as coisas e ele, não, eu preciso daquilo, quero aquilo, quero aquilo. Eu lembro até de uma situação, um cantor muito famoso, ele foi em uma loja lá, e ele extremamente rico, e ele vai passando assim, ó, esse aqui eu quero, esse aqui também pode pegar, ó, aquele lá também coloca para mim que eu vou levar, tal. Sei lá, no final da compra dele, deu mais de 100 milhões de reais lá, toda a compra dele, e ele simplesmente saiu, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Os olhos veem e a gente deseja. O coração começa a querer aquilo. Isso é uma das coisas que a gente precisa tomar mais cuidado, porque tudo isso aqui que o Salomão fez foi devido aos seus olhos, que olhavam e desejavam aquilo. Não, se aquelas pessoas estão felizes bebendo, eu vou ser feliz bebendo. Não, se aquelas pessoas estão felizes construindo as suas coisas, suas casas, seus bens, eu também vou ser feliz se eu fizer isso. Tudo por quê? Porque os olhos dele viram aquilo e desejaram. E a gente precisa tomar um cuidado extremo com os nossos olhos. Porque os nossos olhos, eles são muito traiçoeiros. Às vezes a gente olha e vai desejar aquelas coisas, buscando a felicidade naquilo, porque a gente está vendo que o outro está feliz com aquilo que tem, a gente acha que vai ser feliz também, porque a gente está vendo, está olhando. E esse foi um dos erros de Salomão, porque ele acabou de dizer, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, e não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Tudo aquilo que os olhos dele desejaram, ele falou, não, se meus olhos estão desejando isso, eu vou ter. Se o meu coração quer, eu vou ter. E essa foi uma das maiores falhas de Salomão em sua vida, por ter desejado tudo aquilo que ele achava que poderia trazer toda essa felicidade e alegria para o seu coração. E a gente finalmente chega no verso 11, onde ele diz assim, contudo, devido a tudo isso, contudo, quando avaliei
tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha, olha que coisa forte esse texto, né? É muito interessante essa questão que ele coloca, né? Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito sobre esta terra, todo o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, ele se deu conta e percebeu que tudo aquilo foi inútil. Tudo aquilo, em outra tradução, era vaidade. E ele caiu em si e percebeu que a felicidade não estava nessas coisas. Ele provou de tudo, do bom e do melhor, porque ele tinha condições para isso, tinha uma sabedoria tremenda para poder conquistar coisas, construir coisas, fazer coisas. Mas ele caiu em si ao fim de sua vida e ele, tudo aquilo que eu fiz foi correr atrás do vento. Você sabe, quando a gente corre, não tem como a gente pegar o ar, estocar o vento, não tem como. E aí as pessoas acham que a felicidade delas realmente estão nessas coisas terrenas, em tudo aquilo que se vê. Mas eu vou falar uma coisa para você: a nossa alegria verdadeira está naquilo que não se vê. Olha que interessante. Salomão no versículo 10 falou: não, tudo que os meus olhos viram, eu fui atrás. Tudo que o meu coração desejou, eu fui atrás. Mas aquilo que ele não conseguia ver, ele não estava indo atrás. E ali estava a verdadeira felicidade dele. E ele não conseguia perceber isso, porque ele estava gastando todo o seu tempo, a sua vida, buscando essas coisas terrenas. Olha, uma coisa eu falo para cada um de vocês: a nossa verdadeira felicidade está no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Olha só, mesmo em seus empreendimentos, você quer conquistar as suas coisas, não é errado você ir atrás dessas coisas, mas a sua felicidade vai estar se você estiver realmente atrás do emprego, do seu sustento de cada dia. Mas a sua felicidade só vai estar com você se Jesus estiver no meio disso. Os seus bens que você tem, se você não tiver Jesus com você, você não vai ser feliz. Você pode ter tudo aquilo que você pode comprar, mas se Jesus não estiver com você, a felicidade não vai te acompanhar. Em tudo que Salomão fez, o dinheiro que ele foi atrás, sem Cristo em sua vida, aquilo não ia trazer felicidade para ele. Um casamento feliz, ele é feliz quando Jesus Cristo está presente. Então tudo nessa terra, se Jesus não estiver contigo, sendo o alvo e o seu primeiro lugar em sua vida, você nunca vai obter essa felicidade. Você pode procurar todas as coisas que essa terra tem para te oferecer, mas eu falo para você, se Jesus não estiver na sua vida, a felicidade nunca vai te acompanhar. Vai ser sempre algo passageiro, mas Jesus Cristo não é passageiro, Ele é para sempre, e quem tem Cristo em seu coração será feliz para todo o sempre. Olha aqui, para complementar tudo isso que a gente está falando, vamos lá em Salmos 16, no verso 11. Salmos 16, no versículo 11. Ele diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Olha só, a alegria plena é uma alegria completa, que preenche tudo. E essa alegria está na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira felicidade. E ele diz assim: eterno prazer à tua direita. Em algumas traduções, eterno prazer à tua destra. Eterno prazer. É uma plena felicidade e um prazer eterno. Tudo isso na presença do nosso Deus,
daquilo que os nossos olhos ainda não veem, mas um dia verão. E a nossa felicidade está em Cristo. E olha que interessante, em toda essa questão de felicidade, olha uma pessoa que passou por bem bocados em sua vida, mas ele sabia onde estava a sua felicidade. Filipenses no capítulo 4, verso 12 e verso 13. Olha que legal. Filipenses, olha só, Paulo está falando com a igreja de Filipenses, agradecendo a todo o carinho que essa igreja tem por ele, a todo o cuidado que essa igreja tem por ele, e ele fala assim, ó: eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Olha só, ele aprendeu o segredo de viver contente, de viver feliz. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o 13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele descobriu o segredo. Ele pode passar por qualquer situação, mas ele tudo pode naquele que o fortalece, naquele que traz a verdadeira felicidade, independente da situação que você esteja passando, seja de fartura, seja de pobreza. Se Deus estiver contigo, a felicidade sempre estará te acompanhando. A gente não canta que a bondade do Senhor, ela nos seguirá? Pode ter certeza que a felicidade do Senhor te seguirá, se Ele for o primeiro lugar da sua vida, independente de todas as situações. Aprenda a viver contente em todas elas, tendo Jesus Cristo como o centro de sua vida. E eu gostaria de finalizar mais uma vez, só para falar para vocês que realmente não são coisas terrenas para as nossas vidas que vão nos trazer a felicidade. E eu gostaria só de citar Mateus capítulo 5, do verso 3 em diante até o 12, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, falando aos nossos corações e a todos aqueles que Ele iniciou o seu sermão naquele dia, que era o Sermão do Monte. E Ele diz, Mateus 5, do 3 em diante, que Ele diz assim, ó: bem-aventurados. A palavra bem-aventurados significa mais do que feliz. E olha só, Ele fala assim, ó, Jesus falando para cada um de nós aqui esta noite: mais do que feliz os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. 4, mais do que felizes os que choram, pois serão consolados. Mais do que felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mais do que felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. 7, mais do que felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Verso 8, mais do que felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Olha só que coisa tremenda. Mais do que felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. 10, mais do que felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. 11, mais do que felizes serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E o verso 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não é nada palpável de todas as coisas que o nosso Senhor Jesus está falando aqui. Todas essas bem-aventuranças não são coisas palpáveis, não são essas coisas realmente terrenas, mas são coisas que vão edificar a nossa alma, vivificar a nossa alma. E então encontraremos a verdadeira felicidade junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe onde você vai ser feliz para todo sempre? Você já é feliz, meu irmão. Você já é feliz. E você já sabe que independente de qualquer situação, se Jesus está contigo, você é feliz. E eu tenho uma coisa para te contar: você vai viver eternamente com esse que te faz feliz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E passaremos todos os dias
de eternidade a eternidade com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus, onde Ele nos consolará, tirará toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, e estaremos plenamente com Ele, felizes para todo o sempre. Amém? Você que crê nisso e vai estar com Cristo no céu, sendo feliz, diga amém. Amém. Esta é a palavra do Senhor esta noite. Amém. Presbítero Carlos.